Shalom a todos, boa noite, graça e paz aos que estão aqui, aos que estarão ouvindo e participando desse estudo. Desde já que Deus esteja falando ao meu, ao seu coração, ao nosso coração, através da palavra de hoje. A palavra de hoje, o tema é: precisamos avaliar a nossa caminhada cristã, e esse tema tem como fundamento Efésios capítulo 5, versículo 15, onde o apóstolo Paulo diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. A gente vem estudando capítulo 4 de Efésios sobre os princípios e fundamentos da caminhada cristã, de todo cristão que decidiu seguir a Cristo e nascer de novo e seguir a Cristo. E a gente vem estudando no capítulo 4 e 5 aí, sobre vários temas. E hoje o apóstolo Paulo, a partir do capítulo 5, versículo 6 em diante, ele nos chama a atenção. Ele nos chama a atenção. E no versículo 15 ele disse: vede prudentemente como vocês estão andando. Ou seja, depois de vários temas sobre os fundamentos da fé, sobre a base do cristianismo, sobre o que é ser igreja, o que é ser filho de Deus, o que é ser cristão, aí ele diz para a gente: agora faça uma análise, analise a sua vida, veja prudentemente como vocês estão andando. Essa é a palavra. Não como nécios, mas como sábio. Queridos, ele chama a atenção, ele nos exorta a parar e fazer uma análise. Como nós estamos caminhando na fé. Como nós estamos andando espiritualmente. Como está a nossa caminhada com Deus. E eu até coloquei como tema aqui: precisamos avaliar a nossa caminhada cristã. E dentro desse tema eu coloquei já mais alguns subtemas. Precisamos avaliar se estamos caminhando ou estamos parados, se estamos acordados ou estamos dormindo, se estamos no meio de vivos ou de mortos, se estamos andando na luz ou estamos andando nas trevas. Ou seja, está tudo dentro desse texto, do versículo 6 em diante, tudo isso que eu estou citando está dentro desse tema, a partir do 5, versículo 6. E é isso que a gente vai avaliar, porque pode ser que tem gente que já parou na caminhada cristã, não está mais caminhando. Outros estão dormindo, não estão atentos, não estão acordados, estão dormindo. Outros estão caminhando mais no meio de mortos, não estão caminhando com Deus. É isso que a gente vai ver. Queridos, o apóstolo diz que é para ver prudentemente como nós estamos andando, e não andar como nécios, mas como sábio. O que é o nécio, querido? O nécio é a pessoa desprovida de conhecimento, de discernimento. É a pessoa ignorante, que não tem conhecimento das coisas. E tem gente que não conhece, não tem conhecimento, por isso não faz, não pratica aquilo que é correto, aquilo que é certo. Mas tem gente que sabe o que é certo, o que deve fazer, e não faz, não pratica. É esse o nécio. É aquele que sabe o que deve fazer, sabe o que não deve fazer, à luz da Bíblia, falando agora dentro da Bíblia, conhece a palavra de Deus, está ouvindo a palavra de Deus, sabe o que é certo, sabe o que é errado, mas está sendo nécio, porque está ouvindo e não está praticando. Está ouvindo e não está praticando. É teimoso, às vezes rebelde. Está vendo que o barco está indo para o abismo, mas continua remando na mesma direção. Não muda a rota para desviar do perigo. Muitos dizem que só acredita vendo. Esse é o tipo que a Bíblia está falando, de nécio, de tolo, de estúpido. Aquele que está sendo ensinado, está sendo advertido,
Deus está mostrando o caminho, mas mesmo assim insiste em caminhar fora do caminho de Deus, fora da orientação de Deus. Esse é o nécio. E o nécio, ele só obedece, só muda de direção e de pensamento através de punição. O nécio é assim, normalmente ele não ouve conselho. Ele só muda através de uma punição grave, ou seja, de forma obrigada, de forma compulsória. Ele só muda depois que o barco dele caiu no abismo. Esse é o nécio. E o sábio, quem é o sábio? O sábio é aquele que ouve, é advertido, é ensinado e obedece voluntariamente, acredita, aceita, pratica. O sábio, ele não precisa de punição, ele obedece voluntariamente, assim que ele é ensinado, advertido. Portanto, o sábio na Bíblia, ele obedece a Deus voluntariamente, obedece sua palavra, tem prazer na lei de Deus, medita nela de dia e de noite, como está lá no Salmo 1, tem prazer em obedecer, em conhecer a Deus, pois o sábio compreende que não é nada sem Deus, que precisa de Deus. E o sábio sabe que somente Deus sabe todas as coisas, pode todas as coisas, e ele sabe o que é melhor para cada filho. Portanto, o sábio obedece, ouve e obedece, porque sabe que o que Deus está falando em sua palavra é o melhor que ele tem para cada filho seu. Então, queridos, já começando, fazendo essa introdução aí, falando sobre nécio, tolo e sábio. Agora, vamos para essas advertências que o apóstolo Paulo fala: vede prudentemente como vocês estão andando na fé. Façam análise, façam uma avaliação da sua vida espiritual, ele está dizendo. Vejam prudentemente como vocês estão andando na caminhada cristã. E ele começa falando no versículo 6, a primeira advertência é no versículo 6, além de todas aquelas outras que a gente já estudou. Hoje, no versículo 6, a primeira advertência dele é: cuidado, ninguém vos engane com palavras vãs. Primeira advertência, cuidado para não ser enganado. Porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, a primeira advertência é: cuidado para não ser enganado com palavras vãs, com palavras fúteis, com palavras sem fundamento. Porque por estas coisas, por esse tipo de conduta, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, ele já começa advertindo que tomar cuidado para não sermos enganados com palavras vãs, pois a ira de Deus vem sobre aqueles que desobedecem à sua palavra. O que é palavra vãs, queridos? É palavra falsa, sem fundamento, sem conteúdo. É palavra que tenta desvirtuar, contrariar a palavra de Deus. É aquele tipo de conselho tipo: não há problema cometer alguns pecadinhos. Que isso? Não seja radical, não seja um fundamentalista. Deus é um Deus de amor, Deus ama todos. Cristo morreu pelos nossos pecados, portanto você é livre. Não precisa viver um cristianismo radical. Não precisa ficar olhando para todos esses textos da Bíblia. Não leia determinados textos que assustam você. Texto que fala de pecado, não leia. Você vai ficar mal. Texto que fala do fim, texto de advertência sobre a volta de Cristo, sobre o fim do mundo, não leia não. Leia só aquelas coisas boas que vai fazer bem para você. Essa é a advertência. Cuidado para não ser enganado com palavras falsas, com uma pregação falsa, com um evangelho falso. E a gente vem estudando sobre isso. Aliás, queridos, esse foi o conselho do diabo para Eva. O diabo chega para Eva lá no Jardim do Éden e fala: Eva, é verdade que Deus falou que vocês não podem comer nenhuma das frutas do jardim? Está lá em Gênesis 3. E Eva: não, Deus falou que podemos comer só da árvore que está no meio do jardim, que não é para comer e não é para tocar. E o diabo fala: não tem problema comer do fruto da árvore, não. Vocês não vão morrer, não. Deus não falou a verdade para vocês, não. Vocês não vão morrer, não. Pelo contrário, o fruto é maravilhoso.
vocês vão ficar igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Queridos, esse é o tipo de engano. E começou lá no Éden, e continua. Aonde é que o diabo foi? O diabo foi no Éden, no jardim de Deus, aonde estava o homem de Deus, a mulher de Deus, aonde estava Deus. Preste atenção nisso. Precisamos prestar atenção nisso. Onde é que o diabo entrou para enganar? Foi lá fora? Não, foi dentro do jardim. Ele entra dentro da igreja. Ele entra dentro da igreja. Como a gente está vendo aí o cristianismo distorcido, palavra de Deus distorcida, coisas absurdas, teologias satânicas, diabólicas. E é isso que o apóstolo Paulo nos adverte também. Agora já no livro de Timóteo, falando com Timóteo, ele diz para Timóteo 4, versículo 1, 1 Timóteo, o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. No tempo do fim, o apóstolo advertiu, muitos vão ser enganados, dando ouvido a doutrinas, apostatarão da fé, abandonarão a fé, a verdadeira fé, o evangelho, a palavra de Deus, abandonarão Deus, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. No mesmo sentido, o apóstolo Pedro, na sua carta, segunda carta de Pedro, capítulo 2, ele fala também sobre isso. E ele adverte a nós dizendo o seguinte, assim como lá no passado entre o povo houve falsos profetas, haverá também falsos doutores entre vocês que introduzirão, doutores, não é qualquer um, até doutores, gente com conhecimento profundo teológico, que introduzirão heresias encobertas, negarão ao Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, os seus ensinos, seguirão as suas vidas pecaminosas, e através deles o caminho da verdade vai ser blasfemado. Pessoas que por avareza vão fazer negócio de vocês, vão fazer negócio de Deus, da igreja, das coisas sagradas, vai fazer negócio de vocês, vai vender vocês por dinheiro. E daí o apóstolo vai dizendo aí, e ele diz, gente que não tarda a sentença e não dorme a sua perdição. Porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançando-os no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, sendo reservado para o dia do juízo, Deus não perdoou o povo antigo da época de Noé, Deus condenou a cidade de Sodoma e Gomorra à destruição, também ele diz, o Senhor sabe livrar da tentação os piedosos, mas sabe reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados e julgados. Então está aí o apóstolo Pedro nos exortando, cuidar com o engano, com os profetas falsos, com os doutores falsos, com a teologia falsa. Então, esse começo, essa primeira advertência, é exatamente sobre isso do apóstolo Paulo no Efésios. Cuidado que ninguém vos engane. Com palavras vãs, é a primeira advertência. Cuidado para não ser enganado nesse tempo que estamos vivendo. Gente que vai dizer para você, não é bem assim não. Não fica ouvindo essa pregação radical da Bíblia, não. Não precisa, não. Esses textos pesados aí você não precisa nem ler. Vai lendo só aqueles que são bonzinhos. Queridos, o apóstolo está nos advertindo aí sobre isso. Jesus nos advertiu. Os apóstolos, Paulo, Pedro nos advertiram. Segunda advertência, também, dentro do livro de Efésios, lá no versículo 7 agora, o 6, cuidado para não ser enganado, com palavra torpe, palavra vã. O versículo 7, não seja companheiro de quem está vivendo errado. Não seja companheiro de quem está vivendo nas trevas, de quem não está ouvindo a palavra, quem não está vivendo pela palavra de Deus, está virando as costas para Deus, para a sua palavra. Não seja companheiro de pessoas assim. É a segunda advertência. Não seja companheiro, não ande com quem está vivendo no pecado. E aí ele diz, porque no outro tempo vocês eram trevas, viviam no pecado, nas trevas, mas agora vocês são luz.
Agora você nasceu de novo, você está com Cristo, você tem a luz de Deus, você tem o Espírito Santo, você tem a palavra de Deus, que é luz para te mostrar o que é certo, o que é errado. E é isso que nós estamos estudando aqui. Deus está trazendo luz ao nosso coração a cada dia, mostrando qual é a sua vontade e o que não é a sua vontade. Então, não seja companheiro, não ande com quem vive no pecado. Não seja seu companheiro, diz o apóstolo aí, pois nós somos filhos da luz. Antes, estávamos mortos no pecado, como diz lá em capítulo 2, vivendo longe de Deus, sendo escravo do pecado, de nossa carne, escravo do demônio, do diabo. Mas agora somos luz, fomos salvos através de Cristo. Estamos com Cristo, assentados nas regiões celestes, somos filhos de Deus e, portanto, não podemos ter comunhão com as trevas, porque não há comunhão entre luz e trevas e não há comunhão entre Deus e o diabo. É isso que ele está dizendo. E olha o que ele fala em 2 Coríntios 6, 14 a 18. Não vos prendais a um jugo desigual com pessoas infiéis. Que sociedade pode ter a justiça com a injustiça? Ele pergunta. Que comunhão tem a luz com as trevas? Que acordo, que concórdia vai haver entre Cristo e Satanás? Ele pergunta. Existe algum acordo entre Cristo e o diabo? Lógico que não. Que parte tem o infiel com o fiel com o infiel? Nenhuma pode ter. Que consenso tem quem tenha templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei seu Deus e eles serão meu povo. E aí ele diz, por isso saí do meio deles, apartai-vos. Ou seja, sai do meio de quem está nas trevas, sai do meio de quem está andando com o inimigo, sai do meio daqueles que estão andando no pecado, andando com Satanás, seus demônios. A ordem para a igreja, para os crentes nascidos de novo, é sair do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada que é imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, a segunda coisa é se afastar de quem está vivendo no pecado. Se afastar. Se afastar exclusivamente da pessoa, do tipo de pessoa que está vivendo no pecado. Até porque, dependendo do que ele fizer, ele vai pagar o preço, e quem estiver junto vai pagar o preço também. A gente tem visto aí nesse mundo quantas pessoas perdem até a própria vida por estar junto com pessoas que vivem no pecado. E é isso que o apóstolo está dizendo, que Deus está dizendo para nós. Salmo 1 também fala sobre isso. Bem-aventurado o varão, o homem, a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, não para no caminho de quem vive no pecado, e não se assenta na roda de quem escarnece de Deus, de quem vira as costas para Deus, para a palavra de Deus e quer viver errado. A Bíblia diz, é feliz quem não anda com essa pessoa, não anda no conselho dele, não anda com ele, não para no caminho dele, nem se assenta com essa pessoa. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E daí diz, essa pessoa será como árvore plantada junto a ribeiro de água, vai dar fruto e as suas folhas não vão cair. Mas os ímpios não são assim. Os ímpios é como a moinha que o vento espalha. Quem que é o ímpio? É aquele que vira as costas para Deus, que não quer saber de Deus. Então, a segunda advertência, queridos, é não seja companheiro de quem vive no pecado. Versículo 7. Agora, olha a terceira advertência do Efésios 5. Não seja companheiro, porque agora vocês são luz. Terceira advertência. Não comunique com as obras das trevas, mas antes condenai-a. A terceira advertência é para não ter comunicação com as obras das trevas, mas condená-las. Condená-las. Aliás, a terceira advertência é andai como filhos da luz, vocês são luz agora. A quarta advertência, que é não comunicar com as obras das trevas. A terceira é o versículo 8. Vocês viviam nas trevas, vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Então, a terceira advertência para nós é
A terceira advertência é: ande como filho da luz, ande na luz, ande com Deus e não nas trevas. Por quê? Porque Deus é santo. Quem é filho de Deus, quem diz que anda com Deus, também deve andar na luz, andar com Deus, andar com aquilo que... O que é luz? É Deus. A Bíblia diz que Deus é luz. Sua palavra é luz. A palavra de Deus é lâmpada e luz. Então, andar na luz é andar com Deus, é andar pela palavra de Deus, é virar as costas para o mundo, para o pecado. E o apóstolo Pedro escreve sobre isso e ele diz assim para nós, 1 Pedro 1,13: cinjam os lombos do vosso entendimento, ou seja, cinja a sua mente, seja sóbrio, vigie, espere na graça e na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que vocês viviam antes. Como filhos obedientes, não viva mais como você vivia antes, na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Agora o apóstolo Pedro falando para a gente que devemos andar na luz, porque quem nos chamou, nos salvou, é santo, vive na luz. Então, por isso, devemos viver na luz, viver em Deus, viver em sua palavra, viver em seus princípios e não viver pelo mundo. Por quê? Porque assim como é santo aquele que nos chamou, Deus, Jesus, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Está dizendo que é para a gente ter santidade em todas as áreas da nossa vida, todas. Não é só em algumas, toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Outra coisa, queridos, 2 Timóteo 2, 19 a 22, o apóstolo Paulo fala que Deus conhece aqueles que são seus. Deus conhece quem pertence a Ele. E não é aqueles que fazem parte de uma igreja, não é aqueles que têm dons, não é aqueles que prestam trabalho relevante para a igreja, mas Deus conhece os que é dele pelo seguinte fato: Deus conhece quem é dele por se apartar da iniquidade. Olha o que está escrito. 2 Timóteo 2, 19 a 22. Todavia o fundamento de Deus permanece firme, tendo esse selo. O fundamento de Deus tem esse selo, essa marca. O Senhor conhece os que são seus. Deus conhece quem é seu. E qualquer que proferir o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Está aí. Deus conhece quem é dele. E quem que é dele? Quem se aparta do pecado. Não é quem é pastor, não é quem é bispo, não é quem é apóstolo, não é quem é o mais alto grau de cargo da igreja. Não é. Não é o irmão que faz tudo quanto é trabalho na igreja. Não é aquele que tem vários dons. Não. Deus separa quem é dele, conhece quem é dele pelo tipo de vida. Deus conhece quem é dele separa-se do pecado, se aparta do pecado. Outra coisa, quem é de Deus anda no caminho reto. Isso está lá no Salmo 101, versículo 1 a 8. Quem é de Deus porta no caminho reto, anda no caminho reto. Olha o que diz o versículo 2 do Salmo 101. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. E daí o salmista pergunta, Senhor, quando o Senhor virá a mim? Então, Deus vem para quem? Deus vem para quem está andando no caminho reto. Andarei na minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Primeiro, andar com sinceridade em casa, nos negócios, em todas as áreas. Andar com sinceridade. Segunda coisa, não colocar coisa má diante dos olhos. E nós estamos aí num mundo que tem coisa má em tudo quanto é coisa. E a Bíblia está dizendo, não porei coisa má diante dos meus olhos. Tem coisa má na música, tem coisa má nas notícias, nas televisões, tem coisa má na internet, tem coisa má em tudo quanto é lugar. E a Bíblia está dizendo que quem anda no caminho reto não coloca coisa má diante dos olhos. E a pergunta é, o que é que nós estamos vendo, o que é que nós estamos olhando, o que é que nós estamos assistindo? Qual a música nós estamos assistindo? Quem é de Deus anda no caminho reto, é separado.
e não coloca coisa má. E ainda mais, odeio as ações daquele que se desviam. Odeio as ações daquele que se desvia de Deus. E aí vai dizendo aí esse salmo que Deus diz: eu procurarei os fiéis da terra para que andem comigo, e aquele que anda no caminho reto, esse me servirá. Mas aquele que usa de engano não ficará dentro da minha casa, e o que fala mentira não estará firme perante os meus olhos. Deus está dizendo aí, quem é que anda com ele? É quem anda no caminho reto. Mas quem anda fingindo, mentindo, no engano, aparentando que é, mas não é, não vai ficar na casa de Deus, o Senhor está dizendo. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade dos senhores que praticam iniquidade. Então, a terceira advertência para nós nesse capítulo é, queridos, andar como filho da luz e não das trevas, porque o Deus que nos chamou é luz, é santo, é puro, é perfeito, e o caminho dele é reto, é perfeito. Quarta advertência, não ter comunicação com as obras das trevas, mas antes condenar. É como nós já vimos nesses textos anteriores aí, é não ter comunhão com as obras das trevas, separar. O que é santo? Separado. Então, o versículo seguinte, o apóstolo diz no Efésios 5, para a gente não ter comunhão com as obras das trevas, mas condenar. Por quê? Porque ele diz que o que essas pessoas fazem, quem vive nas trevas, em oculto, é tão grave que o que eles fazem em oculto, até a gente dizer, repetir, é torpeza. Tem coisa desse mundo que não tem nem como falar, não tem nem como contar. Porque se a gente for contar, a gente vai estar falando, vai estar pecando, de tão sujo que é. E aí ele diz, mas todas essas coisas se manifestam através da luz, porque a luz de Deus e sua palavra manifesta todas as coisas. Deus e sua palavra mostram o que é treva e o que é luz. Então, queridos, a quarta advertência é não ter comunicação com as obras das trevas, mas condenai-as. Queridos, é preciso dizer nesse assunto que cristão, filho de Deus, precisa ter posicionamento. No reino de Deus não tem lugar para medroso, para covarde. Aliás, em Apocalipse 21:8, o Senhor diz que os tímidos, os medrosos, não vão entrar no reino de Deus. Então, é preciso entender que no reino de Deus, que cristão nascido de novo, tem que ter posicionamento. Tem que ter posicionamento do lado de Deus e mostrar o que é luz e mostrar o que é trevas. Como nós vimos aí no Salmo 101, odeio as ações daqueles que se desviam do pecado. E o Senhor Jesus nos advertiu lá em Lucas 9:26, o Senhor Jesus disse o seguinte: qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, também eu envergonharei dele, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua glória e na glória do seu Pai. Quer dizer, o Senhor está advertindo aqui, o Senhor Jesus está advertindo aqui que quem se envergonhar dele, das suas palavras, dos seus princípios, nessa geração, ele vai se envergonhar dessa pessoa quando ele vier na sua glória. Portanto, não há como, queridos, não há como ser cristão e não ter posicionamento ao lado da verdade. Aliás, no Sermão da Montanha, também, capítulo 5 de Mateus, o Senhor fala sobre isso. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino. Quem se posicionar ao lado de Deus, da justiça, vai ser perseguido. E aí ele diz, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Ou seja, quando perseguirem a vocês, injuriarem, mentindo, disser todo mal contra vocês, por causa da minha causa, por causa do meu nome, por causa da minha palavra, quando você for perseguido, injuriado, ele diz, saiba que você é um bem-aventurado, é um feliz, exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós, perseguiram os profetas no Velho Testamento, perseguiram Jesus e vão perseguir quem se posicionar do lado de Deus. Agora, queridos, a quinta advertência é despertar do sono e levantar do meio dos mortos. Está lá no versículo 14, pelo que diz, desperta tu que dormes,
levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então, quando o apóstolo está dizendo, vocês precisam avaliar a caminhada cristã de vocês, ele coloca aí várias advertências para a gente avaliar. Nós já estamos na quinta. A quinta é, desperta do sono quem está dormindo. Quem está dormindo para tudo isso que tem sido ensinado, que ele tem falado, desperta, acorda, levanta do meio dos mortos. Por quê? Quem está vivendo fora da palavra, está vivendo no pecado, está morto, como está lá no capítulo 2. Capítulo 2 ele fala que quem está vivendo fora de Deus, longe de Deus, está morto nos pecados e no reino das trevas. Por isso ele está dizendo, quem está vivendo fora desses princípios, acorda, levanta do meio dos mortos, vem para Deus, saia do meio dos mortos, saia das trevas. Ou seja, quem está vivendo na prática de pecado, descrito nesse capítulo 4, 5, que ele está mostrando para nós aí, ele está dizendo que até agora está dormindo, está no meio dos mortos. E a mensagem que Deus está gritando para nós é, desperta, levanta. Desperta, levanta. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem para nós. Desperta, levanta, saia do meio dos mortos. É o que está lá em Efésios 2, né? Ele nos deu vida quando estávamos mortos em pecados e ofensas, andando segundo o curso do mundo, andando segundo o príncipe da potestade do ar, dos demônios, do espírito que agora nos filhos da desobediência, Satanás, andávamos nos desejos da carne, vivendo segundo a vontade da carne e dos pensamentos, e por isso éramos, por natureza, filhos da ira, vivendo debaixo da ira de Deus. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu amor, com que nos amou, quando a gente estava mortos em nossas ofensas e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então, quem está com Cristo não está vivendo mais no pecado, não está morto. Está vivo. Está com Cristo, está no céu, está nas regiões celestes, não está mais no mundo. Por isso o brado do apóstolo é, acorda, desperta, levanta. Levanta, sai do meio dos mortos. Vem para Cristo. Vem se assentar nas regiões celestes. Não seja do companheiro de quem está vivendo nas trevas, porque vem chegando a ira de Deus sobre aqueles que estão vivendo na desobediência. Chegando a ira de Deus. Então, meus queridos, e a última advertência agora é o versículo, remindo o tempo porque os dias são maus. Remindo o tempo porque os dias são maus. É a sexta advertência. Vamos ver o versículo lá de Efésios 5. Qual é o versículo que ele fala isso? O 15 é o tema. Vede prudentemente como vocês estão andando, não como nécio, mas como sábio. E a quinta advertência, remindo o tempo porque os dias são maus. Não seja insensato, não seja tolo, mas procure entender qual seja a vontade do Senhor. Não embriague com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor. Então, a última advertência para nós cristãos, esse alerta do apóstolo, é: cuide do seu tempo. Você precisa remir o tempo, porque os dias são maus. O que é remir, queridos? Remir é reconquistar algo que a gente perdeu. Ou seja, se você perdeu o tempo até agora, não valorizou as coisas espirituais, se não levou a sério, se não atentou para tudo isso que Deus está falando, ele está dizendo, é hora de correr atrás do tempo perdido, é hora de remir o tempo, é hora de reconquistar o tempo que a gente perdeu. Significa aproveitar o tempo, não desperdiçar o tempo com coisas fúteis, com coisas inúteis, mas reaproveitar o tempo, reaproveitar o tempo para fazer as coisas importantes e relevantes da vida. Tempo para conhecer a Deus, tempo para buscar mais a Deus, tempo para se consagrar mais, tempo para ler a palavra de Deus e ver qual é a vontade de Deus. Como é que a gente conhece a vontade de Deus? Ele diz, não seja insensato, mas procure saber a vontade de Deus. A vontade de Deus está nas Sagradas Escrituras. Tempo para poder ler a Bíblia, tempo para orar, tempo para ouvir a palavra de Deus, tempo para ir à igreja, tempo para estar investindo naquilo que é espiritual e não apenas investir só nesse mundo. Porque
tudo aqui passa. Jesus falou isso. O que adianta conquistar tantas coisas nesse mundo e perder nossa alma? E daí ele fala, não embriague com vinho. O vinho, ele faz a pessoa perder o sentido da vida e do tempo. A pessoa embriagada com vinho, ele perde o sentido da vida e do tempo, ele não vê o tempo passar. Aquelas horas que ele está embriagado, quando ele acorda, ele pensa que faz 1 minuto. Por quê? O vinho faz a gente perder o sentido, o controle da nossa vida e das situações. E muita gente faz isso, para tentar esquecer os problemas, esquecer as perdas, esquecer as desgraças, as tragédias. Mas acontece que o vinho faz perder o tempo de refletir, de consertar e reparar aquilo que fizemos de errado. Por isso, muitas vezes estamos na pior. Então, em vez de usar o vinho para esquecer, pelo contrário, é tempo de ficar acordado e refletir. O que a gente fez de errado? Buscar Deus e consertar e reparar os erros, para encontrar o caminho para uma nova vida, para uma vida melhor, caminhando com Deus. Mas o vinho que o apóstolo ensina não é somente o vinho da uva. Tem outros vinhos por aí que estão embebedando pessoas e fazendo elas perder o sentido da vida, perder tempo e ficar anestesiada. Por exemplo, trabalho em excesso. Tem gente que não tem tempo para nada, só para o trabalho. Divertimento em excesso. Tem gente que só vive no divertimento. Prazer em excesso. Gente que só vive em festa, em prazer em excesso. Excesso de preocupações exageradas. Gente que passa a vida inteira preocupada, não consegue nem dormir. Preocupações exageradas e descontroladas com coisas, com bens materiais. Preocupações exageradas com a família, com amigos e com coisas materiais. Também é um tipo de vinho que embebeda, que anestesia, e a pessoa gasta tanto tempo com essas coisas e não tem tempo para Deus. E lá em Mateus, o Senhor está dizendo isso. E é para buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vão ser acrescentadas. E eu concluo agora, queridas, essa meditação com 2 ou 3 textos. O primeiro é Atos 17, 30 e 31. Está escrito assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância. Olha, falando de tempo. E essa é a última advertência, valorize seu tempo. Não desperdice tempo. E o texto está dizendo, Deus não tendo em conta os tempos da ignorância, o tempo que a gente viveu errado por ignorância, mas anuncia agora a todos os homens e em todos os lugares que se arrependam, porque tem determinado um dia que com justiça vai julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso nos deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quem é que Deus ressuscitou dentre os mortos que vai julgar o mundo? Jesus Cristo. Cristo está voltando para julgar o mundo. Os que estão vivendo longe de Deus, se não se consertarem e se arrependerem, vão encontrar o juízo de Deus. Por isso, Deus está dizendo, valorize o tempo, procure remir o tempo, procure reconquistar o tempo perdido, caminhando com Deus, conhecendo a Deus, conhecendo a palavra de Deus, porque Deus não tendo em conta os tempos que a pessoa viveu ignorante, está anunciando a todos os homens que se arrependam, que mude de caminho e volte para Deus. Outro texto, 2 Coríntios 6:2, está escrito assim, pelo que diz, ouvi-te no tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Qual é o tempo de tomar a decisão de andar com Deus? Qual é o tempo de voltar para Deus? Qual é o tempo de voltar para viver a palavra de Deus e deixar de viver um cristianismo meio lá, meio cá, um pouco cristianismo morno, como lá em Apocalipse, um pouco de certo, um pouco de errado, um pouco de Deus, um pouco do mundo, um pouco de coisas boas, um pouco de verdade, um pouco de mentira. Qual é o tempo de consertar tudo isso? Deus está dizendo, socorri-te, ouvi-te no tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. E daí Deus está dizendo, eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Quando é que é? É hoje, é agora. É agora, não é nem daqui 5 minutos, daqui 1 hora, porque a gente não sabe daqui 5 minutos, daqui 1 hora, se a gente está vivo. É agora o tempo de se consertar e andar com Deus. E o último texto é Isaías 55, 6 a 9. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar,
invocai-o enquanto está perto. Quando é que a gente pode buscar a Deus? Enquanto nós podemos achá-lo. Invocá-lo quando? Invocai-o enquanto está perto. Vai chegar um tempo, queridos, que Deus não vai ser encontrado. As pessoas vão clamar, vão gritar, mas Deus não vai estar disponível. Por isso o profeta Isaías, capítulo 55, está nos advertindo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus maus pensamentos, se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne-se para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Porque os meus pensamentos, diz Deus, não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu está mais alto do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos. Qual é a diferença do meu caminho e do seu caminho para o caminho de Deus? A diferença do céu para a terra. Quantos quilômetros tem daqui no céu? Nem sabemos ainda. A ciência está aí, caminhando com nave espacial para descobrir, viajar não sei quantos anos-luz aí para cima, para achar o planeta, alguns planetas que eles não descobriram ainda. Mas e o céu de Deus? Onde Deus está? Ninguém sabe nem onde fica, de tão distante que é. E Deus está dizendo, os meus céus, assim como os meus céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Meus queridos, era essa palavra para hoje, e eu quero orar com você, que está aqui me ouvindo, com você que vai ouvir essa ministração, que nós possamos, o tema é, avalie a sua caminhada com Deus. Avalie a sua vida cristã. Você que é cristão, Deus está dizendo, como é que você está caminhando na sua caminhada cristã? Você está parado? Você está parado ou você está andando com Deus? Ou você está mais ou menos? Com Deus não tem mais ou menos. Ou andamos com Deus e viramos as costas para o mundo, para o pecado, para o diabo, ou então não tem como andar com Deus. Estamos no meio, estamos dormindo ou estamos acordados? Estamos no meio de quem está vivo ou estamos no meio daqueles que estão mortos no pecado? É essa a advertência para nós hoje. E você que ainda não tomou a decisão ainda de seguir a Cristo, mais do que nunca chegou a hora. Você viu Deus falando aí em vários textos que o dia de seguir, de tomar a decisão, de se arrepender do pecado, abandonar o pecado, seguir a Deus, andar com Deus é hoje, é agora. O momento é hoje, o momento é agora. E a minha palavra para você é, tome a decisão de seguir a Cristo aí onde você está agora. Ore comigo, diga para Jesus que você quer segui-lo, que você quer abandonar o pecado, que você se arrepende da vida que você está vivendo até hoje, que você quer seguir a Cristo. Você que ainda não aceitou a Cristo, não entregou a vida para Cristo. E você que está seguindo a Cristo, mas não está adequadamente seguindo, está andando meio de qualquer jeito, Deus está alertando você hoje que é hora de tomar a decisão de seguir a Cristo de verdade. Tivemos aí 6 advertências sobre como devemos seguir a Cristo. Vamos orar, queridos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por essas advertências tão fortes sobre a nossa caminhada cristã. Eu oro pelo meu irmão, pela minha irmã, pelo meu amigo, pela minha amiga que está ouvindo essa palavra. Pai, que possamos meditar, refletir e tomar decisões. É hora de seguir o Senhor, é hora de compromisso, é hora de se comprometer com Deus, é hora de buscar Deus, é hora de invocar o Senhor enquanto o Senhor está perto, enquanto o Senhor está nos ouvindo, enquanto a porta está aberta, enquanto nós podemos encontrá-lo. Meu Pai, eu oro em nome de Jesus, ajuda o meu irmão, a minha irmã, ajuda o meu amigo, a minha amiga a tomar uma decisão séria, consciente, agora, definitiva, de seguir o Senhor, de andar contigo, de entregar a vida para o Senhor, de buscar em ti, Senhor, a salvação, o perdão, a libertação, porque o Senhor está com os braços abertos, querendo nos salvar, querendo nos libertar, querendo nos transformar. Santo Espírito continua falando no coração de cada pessoa, de cada irmão que ouviu essa palavra, de cada pessoa que ainda vai ouvir essa palavra. Fala no coração de cada um de forma profunda, nos incomoda, nos inquieta e nos leva a tomar a decisão de voltar para ti e te seguir e te buscar enquanto é tempo. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.